Você já parou para pensar que a escola te ensinou tudo, menos como ficar rico? Sim, parece absurdo, mas é exatamente isso que me fez questionar o mundo desde cedo. Eu cresci ouvindo: estude, tire boas notas e arrume um bom emprego. Mas nunca ouvi: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. E é justamente por isso que a maioria das pessoas vive aprisionada em dívidas, sem saber como escapar da corrida dos ratos. Hoje, eu quero te mostrar 5 verdades que podem mudar completamente sua vida financeira no mercado imobiliário. E se você é jovem, melhor ainda, porque você tem tempo. E tempo, meu amigo, é o ativo mais valioso que existe. Quando eu comecei nesse mercado, aprendi logo que o imóvel em si não é o investimento mais importante. O que realmente define seu sucesso é o mercado ao redor dele. A maioria foca no preço e na aparência, mas esquece o principal: para onde as pessoas estão indo. Foi ao observar esse detalhe que comecei a enxergar padrões e virei o jogo. Deixei o dinheiro trabalhar para mim. Lembro bem de quando o dono do prédio que eu administrava chegou num carro novo e me agradeceu por aumentar a taxa de ocupação. Naquele momento caiu a ficha. Eu estava fazendo dinheiro para ele. Por quê? Porque ele entendeu o jogo e escolheu o lugar certo na hora certa. Que eu apenas administrava, ele lucrava. Foi aí que comecei a prestar atenção. Onde os empregos crescem? Para onde as empresas vão? Quanta gente está se mudando para determinada cidade? O que a prefeitura planeja? Há universidades, transporte melhorando? Tudo isso é sinal de que uma região pode se valorizar. E essas informações estão disponíveis em relatórios de migração, dados do censo, fóruns de cidade. Você vive na era da informação. Pode descobrir o movimento populacional de qualquer lugar do mundo com alguns cliques. Texas, Arizona e Flórida não estão crescendo por acaso. As pessoas estão indo para lá. E onde tem gente, tem demanda. E onde tem demanda, tem oportunidade. Um conhecido meu, sem experiência nenhuma, usou dados de migração e planos urbanísticos para comprar um terreno simples numa área pouco habitada, mas que receberia uma nova linha de metrô. Pagou um valor baixo, algo em torno de R$50 mil, o equivalente a aproximadamente $1.800 canadenses, e em 2 anos o valor triplicou. Por quê? Porque ele não comprou com emoção, ele comprou com base em tendência. Por isso eu sempre digo: antes de olhar para imóveis, olhe para a cidade. Observe os empregos, os deslocamentos, os fluxos de pessoas. Não adianta escolher o imóvel dos sonhos num lugar que está sendo deixado para trás. É como plantar no deserto esperando que chova. A vista pode ser linda, mas você não vai colher nada dali. E não importa se você está no Brasil, no Canadá ou na Ásia. O princípio é sempre o mesmo. O dinheiro acompanha o movimento, e o movimento está onde há crescimento. O erro de muitos jovens é esperar o imóvel perfeito, quando na verdade deveriam buscar a região perfeita. Imóvel se reforma, mas o entorno não. Você sabe para onde o desenvolvimento está indo na sua cidade? Já verificou quantas empresas abriram no seu bairro nos últimos 6 meses? Sabe quantas pessoas se mudaram para lá no último ano? Ou qual é o plano diretor da prefeitura para os próximos 5 anos? Se você não sabe responder a essas perguntas, talvez ainda não esteja pronto para investir. Mas buscar essas respostas já te coloca na frente da maioria. Quem entende o ambiente não depende de sorte, depende de estratégia. E na hora de investir, estratégia vence entusiasmo sem direção. O segredo não está no imóvel em si, está no contexto ao redor. É isso que separa quem compra imóveis de quem constrói riqueza. Muita gente me pergunta: Robert, como eu começo se não tenho dinheiro e meu crédito é ruim? Será que isso é para mim? Eu sempre respondo com um sorriso, porque sei que isso é medo disfarçado, e o medo só se vence com ação. Você não precisa de muito para começar. Só precisa de clareza, criatividade e coragem para dar o primeiro passo, mesmo que ele pareça pequeno. Quando você começa com um imóvel menor, com menos risco, você ganha experiência real. Aprende como funcionam os contratos, os inquilinos, os impostos, as taxas e a manutenção. Você entende como o dinheiro entra e como pode escapar por pequenas brechas. E esse aprendizado que ninguém te ensina na escola é o que te prepara para oportunidades maiores. É como um treino. Você não começa levantando 100 quilos, começa com o que aguenta e depois vai aumentando. Então,
Por que ainda acha que precisa estar preparado para começar? Eu conheço gente que começou com um quarto alugado no fundo da casa da avó. Comprou uma kitnet, com a ajuda da mãe, ou alugou um terreno e fez estacionamento. Tudo isso parece pequeno, mas todas essas histórias têm algo em comum. Começaram, e hoje essas pessoas não dependem mais de um salário para viver. Elas aprenderam a fazer o dinheiro trabalhar por elas, porque não é ter tudo sob controle que importa. É entender que a inteligência financeira vale mais que o dinheiro. O dinheiro uma hora acaba, mas quem entende como gerar dinheiro nunca fica sem por muito tempo. E com o conhecimento certo, mesmo sem capital, você encontra parceiros. Investidores não colocam dinheiro em imóveis, colocam em pessoas com visão, plano e conhecimento. Eu mesmo comprei um terreno ignorado por causa de um outdoor velho. A maioria via um problema. Eu vi uma oportunidade de fluxo de caixa, liguei para um especialista, entendi o valor da localização e fechei por menos de R$1.500.000. Pouco tempo depois, aquele outdoor se transformou em uma renda passiva de aproximadamente R$20.000 mensais. Depois, vendi o terreno sem investir dinheiro do bolso. Isso é inteligência financeira. É ver o que ninguém vê e começar pequeno com a mentalidade de quem vai longe. Quem espera as condições perfeitas, talvez nunca comece. Mas quem decide agir com o que tem agora, e principalmente decide aprender, descobre que o verdadeiro ativo não é o imóvel, é você. E é o que está dentro da sua cabeça que determina até onde o dinheiro pode te levar. Fluxo de caixa. Essa foi a maior mudança de visão que tive sobre investimentos. Muita gente ainda acredita em comprar, esperar valorizar e vender mais caro. Mas isso é incerto, emocional e arriscado. Eu invisto baseado em números, não em emoção. Se não gera fluxo de caixa imediato, não me serve. Uma vez um conhecido comprou uma casa enorme e disse: "Esse é meu maior ativo." E eu perguntei: "Quanto ela te paga por mês?" É aquilo que coloca dinheiro no seu bolso todos os meses, sem que você precise estar presente o tempo todo. Eu comprei um prédio comercial completamente vazio, com os aluguéis pela metade do valor de mercado. A maioria dos investidores passou direto por ele, porque só enxergava o problema. Vazio, risco, instabilidade. Eu enxerguei o fluxo de caixa futuro. Ajustei os contratos, fiz algumas reformas estratégicas, reposicionei o prédio e em 3 anos aumentei a rentabilidade em mais de 150%. O que me guiou nessa decisão? Não foi o instinto, foi a matemática. Quando você coloca dinheiro num investimento, a primeira pergunta que deve fazer é: quanto isso vai me pagar todo mês a partir de agora? Porque quando você vive de fluxo de caixa, não precisa vender o ativo para ganhar. Ele te paga para continuar com ele. Isso te dá liberdade, previsibilidade, poder de escolha e tempo. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro. Trabalham 40 ou 50 horas por semana, para no fim do mês pagar contas. O dinheiro entra e sai e a vida vira uma repetição exaustiva. Mas quando você foca em renda passiva, o jogo muda. Você começa a ganhar mesmo enquanto dorme e, de repente, não depende mais de um patrão, de um salário, de uma única fonte de renda. Você constrói liberdade mês após mês. O maior erro de quem está começando é pensar que precisa investir em algo grandioso. Não precisa. Pode ser uma pequena casa com 2 cômodos para alugar. Pode ser uma garagem. Pode ser um pequeno comércio em um bairro em crescimento, desde que pague e sobre algo no fim do mês. Esse dinheiro é seu oxigênio financeiro. E se você acumular oxigênio suficiente, um dia poderá respirar sem depender de ninguém. Agora, quero te provocar com uma pergunta simples. Quanto de renda passiva você tem hoje? E se a resposta for nenhuma, tudo bem, mas a responsabilidade agora é sua. Você pode continuar como está, ou decidir mudar. E essa mudança começa quando você para de buscar valorização e passa a buscar rentabilidade. Conheço jovens que transformaram pequenos imóveis em máquinas de gerar fluxo de caixa. Um deles reformou um sobrado antigo e alugou estúdios no Airbnb. Em 3 meses, recuperou o investimento. Outro montou uma pequena lavanderia automatizada nos fundos de uma propriedade comercial. Fluxo de caixa puro, sem depender de funcionário.
só visão e cálculo bem feito. O mercado vai tentar te seduzir com promessas de valorização, gráficos, projeções. Mas nada disso é garantia. O que é real é o dinheiro que entra na sua conta todos os meses, que paga suas contas e te permite viver com mais liberdade. Porque enquanto o mundo corre atrás de promessas, você vai aprender a viver de realidade. E a realidade é que o fluxo de caixa é o único caminho verdadeiro para a liberdade financeira. Durante muito tempo eu acreditei que o sucesso era uma questão de esforço individual, que bastava estudar muito, trabalhar duro, poupar e investir, e com o tempo tudo daria certo. Mas a verdade é que você pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ler dezenas de livros, assistir centenas de vídeos, mas se estiver cercado pelas pessoas erradas, seu crescimento vai travar. Isso não é filosofia barata, é realidade, porque o ambiente onde você se insere molda silenciosamente suas decisões, suas crenças e até seus limites. Foi só quando entendi isso que minha vida mudou. Que eu nasci em Hilo, no Havaí, em uma família humilde. Meu pai biológico, a quem chamo de pai pobre, era um homem íntegro, trabalhador e muito educado, mas com mentalidade limitada sobre dinheiro. Já o pai do meu melhor amigo, o homem que chamo de pai rico, não tinha diploma universitário, mas possuía inteligência financeira, e foi convivendo com ele que eu comecei a despertar. 2 figuras paternas, 2 filosofias e um aprendizado que transformou minha vida. A verdade é que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, e isso define seu caminho. Se você passa tempo demais com gente que só reclama da economia, que diz que investir é arriscado, que prefere esperar a aposentadoria do governo, com o tempo você começa a pensar igual. Agora, se você se conecta com quem está investindo, empreendendo, aprendendo, se desafiando, você se força a crescer. E crescimento no mundo real nunca acontece em linha reta. Ele acontece em saltos. E esses saltos quase sempre são provocados por pessoas que nos puxam para cima, como aconteceu comigo ao conhecer o Tom Wheelwright, meu conselheiro fiscal. Eu ganhava dinheiro, mas perdia muito por não saber proteger legalmente meu patrimônio. E com ele aprendi a parar de jogar como amador e a agir como profissional nas finanças e nos tributos. O mesmo aconteceu quando comecei a trabalhar com Ken McElroy. Eu já entendia o básico de imóveis, mas aprendi a escalar, a analisar ciclos de mercado e operar com grandes retornos. E sabe o que todos eles tinham em comum? Eles eram melhores que eu em áreas específicas, e isso nunca me diminuiu. Pelo contrário, me elevou, me desafiou a subir junto com eles. Você quer mesmo crescer financeiramente? Então pare agora e olhe ao seu redor. Quem são as pessoas que influenciam seus pensamentos hoje? Elas te desafiam ou te acomodam? Eu fui convidado anos atrás para um jantar com investidores de peso, negócios sólidos e grandes ativos. Naquele encontro ouvi mais sobre finanças do que em semanas estudando sozinho. Saí com anotações valiosas e uma decisão. Eu precisava frequentar mais esses ambientes. Depois disso, passei a participar de fóruns, masterminds e encontros privados que mudaram meu jogo. Cada conexão certa me economizou anos de tentativa e erro. E se você disser que não conhece ninguém assim, lembre-se, hoje você tem acesso a conteúdos como nunca antes na história. Canais, livros, podcasts, comunidades, cursos. O problema não é a falta de acesso, é a falta de intenção. E é isso que separa quem deseja daquilo que realmente se torna realidade. Você já mandou mensagem para alguém que você admira, perguntando se pode tomar um café e ouvir por 15 minutos? Já ofereceu ajuda em troca de mentoria? Já participou de grupos locais de investidores? Já foi em eventos gratuitos da sua cidade? O conhecimento não chega até quem espera. Ele recompensa quem busca. Mentoria não é sobre formalidade. É sobre proximidade. É você encontrar alguém que está 1 ou 2 passos à sua frente e se dispor a ouvir, aprender, servir. Eu mesmo tive vários mentores ao longo da vida. Alguns nem sabiam que estavam me ensinando. Eu observava, anotava, imitava e aplicava. Isso é mais valioso que qualquer diploma. E uma coisa importante, mentoria não substitui a ação. Ela acelera a direção. Tem gente que coleciona conselhos, mas não aplica nada.
A diferença entre quem aprende e quem prospera é simples. O primeiro escuta, o segundo escuta e age. Então, se você quer um mentor, esteja pronto para colocar em prática o que ele te ensinar. Senão, será apenas mais um curioso no meio da multidão. Hoje eu continuo cercado por pessoas melhores que eu em muitas áreas. E isso me mantém humilde, atento e em movimento. O jogo nunca para. E quem acha que já sabe tudo, já começou a perder. Então, se você quer mesmo crescer no mercado imobiliário ou em qualquer área da vida, comece a montar sua equipe. Mesmo que seja só você e mais uma pessoa agora. Esse é o primeiro tijolo da sua base. E com o tempo, se você continuar buscando, se desenvolvendo e se conectando, essa equipe vai se tornar o seu maior ativo. Porque no fim das contas, os imóveis são apenas o reflexo da mentalidade de quem os adquire. E a sua mentalidade será moldada, dia após dia, pelas pessoas que você escolhe ouvir. Escolha bem, porque elas vão determinar onde você pode chegar. Se tem algo que você precisa levar daqui, é que o verdadeiro investimento não começa no dinheiro, começa na mentalidade. Você pode aprender a identificar bons mercados, começar pequeno com ousadia, focar em fluxo de caixa e se cercar das pessoas certas. Mas nada disso vai funcionar se você continuar esperando pelo momento perfeito. O momento perfeito não existe. O que existe é você agora, com a oportunidade de transformar conhecimento em ação. E cada ação que você tomar a partir de hoje te aproxima de uma vida com mais liberdade, mais segurança e mais propósito. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo, onde você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, a fim de se tornar 1% melhor do que você é agora. Até lá!